noite! Mais uma edição do nosso MandoCast, mais um episódio, né? Para você que nos acompanha aqui no YouTube, uma ótima noite, vem chegando junto. Para você que acompanha depois, né, a versão já publicada e já gravada nos principais tocadores do Brasil e do mundo, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Tô tirando um pouquinho a água aqui que eu derrubei. Chefinho, pode deixar que não molhou nenhum equipamento não, né? Boa noite, Kleber, nosso convidado de hoje, Kleber Salles. Oi, tudo bem, Nayara? Boa noite para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? O pessoal que está nos acompanhando aí. É um prazer estar com vocês aqui, viu? Muito obrigada. E boa noite também para o Iratã Andrade, que está ali rindo. Eu acho que é por conta de eu estar enxugando a água aqui na mesa. Boa noite, Nayara. Tudo bem? Noite, tudo jóia. Só para provar, né? Para o pessoal não achar que é cerveja, birita, outra coisa. Não, gente, é água, tá? Que a gente coloca aqui na caneca do MandoCast. Aqui, deixa eu já fazer um jabá antes de você começar a entrevista. Vamos lá. Que eu sei que vai ser uma entrevista muito legal. Já aproveito para dar... Cuidado que senão o Kleber imita você, hein? Será que ele vai ter essa expertise? É, o sotaque assim, mais ou menos dá para imitar o sotaque, né? Então, já deixo aqui minhas saudações para você que está acompanhando no nosso chat ao vivo pelo YouTube. Vai deixando o seu comentário, que daqui a pouquinho tem interação com todo mundo. Já aproveito para mandar um abraço pro Everson Henrique, radialista, que está aqui com a gente também. Um abraço. Vou imitar ele. Aí, ó. Se prepara, ele Everson. gosta quando eu imito ele. Gente, É mas sobre pode chegar aí no chat que... Não é porque chegou no chat que o Clebinho vai te imitar, não. A Não ser garantimos que que ele você- não irá A imitar. não ser que ele te Eu só- conheça e você São os queira. conhecidos, as figuras públicas de Pouso Alegre. Sim, Mas vai a ter gente muita também não gente. garante que ele não vai imitar, tá, gente? É Ai, sobre é. isso. É um serviço que a gente já encomendou. Aham. Então fique à vontade, chega. Às vezes a Sim. pessoa tá chegando de serviço agora, né, Nay? É. Joga o pé pra cima. Ah, vem descontrair com a gente. É. As pessoas garanto que o Kleber vai arrancar vocês. Deixa a louça pra daqui a pouco, hein? Deixe o home office aí em pausa, porque é rapidinho o podcast, é só uma hora, gente, de MandoCast. Então, dá pra você fazer aí a sua pausa do jantar acompanhando a gente. Olha que delícia. Beleza. E é o seguinte, quem é o nosso convidado hoje? Já falei o nome dele. Pra você que não é de Pouso Alegre, aqui das cidades vizinhas, não conhece, o Kleber Salles é locutor. Isso mesmo, quando a gente fala locutor, às vezes as pessoas falam assim, mas todo locutor é de rádio. Não, existe locutor de rodeio, várias outras áreas. Mas ele é da área de rádio já há 21 anos. E é um defensor do rádio em plena era do streaming. Ele também é imitador. E a gente pode falar que tem um quesinho de comediante, né, Kleber? Mais ou menos, por aí. Eu gosto muito de imitar, né? Os outros parentes, os amigos, né? Aham. Mas essa veia cômica, assim, né? Eu acho que vem muito de ouvir até o próprio rádio mesmo, né? Eu sempre gostei de ouvir os imitadores de rádio, de televisão, e aí foi aí que surgiu, né? Essa brincadeira toda, né? Sim. E para quem também está chegando agora junto com a gente, o Kleber Salles, nosso entrevistado, ele tem uma deficiência visual. Ele vai contar um pouquinho pra gente sobre o mundo que ele vive usando a tecnologia a favor. Porque ele tem estúdio de gravação, ele trabalha para rádios da região e ele faz tudo isso sozinho algumas vezes, outras vezes com uma grande ajudante, a sua esposa, né, Eliane? Vamos fazer uma troca pra ele ficar... Acho que fica mais confortável pra ele o microfone. Ah, sim. Ah, beleza. Aí. Porque eu não preciso chegar tão pra frente, né? Aí, Achei ó. que minha Fica voz mais estava... confortável. Aham. Obrigado. Mas aí, pra você, o que te fez entrar pro rádio? Porque você falou que antes desses 21 anos atrás, você já trabalhava o seu emocional pensando no rádio por conta de já gostar, né? Você sempre foi apaixonado por essa área? Ah, sempre fui, viu? Eu comecei a ser ouvinte de rádio mesmo, direto, assim, quando eu fui morar em Poços de Caldas, né, para estudar lá, porque aqui em Pouso Alegre não tinha uma escola para cegos, né? Eu cheguei a frequentar algumas escolas, teve uma psicóloga aqui que me alfabetizou aqui em Pouso Alegre, a Rosinha Lima, né? E eu aprendi a ler, eu tive cerca de 10% de visão do olho direito, né, quando eu era criança, né? E aí eu aprendi as letras garrafais, assim, né? Onde eu fui alfabetizado. Mas aí me indicaram para minha mãe, na época, a escola lá de Poços de Caldas, a Ellen Keller, né? Hoje é a instituição ADV, né?
que é onde eu aprendi o Braille. E seria melhor para mim, no caso, né? Aí eu fui para Poços, morei lá, e lá que eu fui, assim, fui ficando doido por rádio, né? Fui ouvindo as emissoras de lá, e até que chegou, em 94, lá em Poços de Caldas, chegou a Rádio Transamérica lá, né? Aí eu fiquei mais doido ainda, porque uma rádio de grande porte, assim, uma rede, né? Principalmente referência na região do estado de São Paulo, né? Aqui em Pouso Alegre a gente teve, mas depois ela acabou sendo modificada, né? Tudo isso se transformou na Band FM. Se tornou a Band FM, tudo, né? Aqui, atual até hoje, né? E na época, o rádio dos anos 90, né? Tinha aquela criatividade à flor da pele, né? Eu sempre, nos grupos aí que a gente tem hoje em dia de locutores e tudo, a gente sempre exalta, né, o rádio dos anos 90, né? E nisso aí eu fui começando a imitar o que os imitadores faziam, né? A turma lá do Café com Bobagem, né? O Ciro Jatene, aí eu fui brincando muito com a voz, ouvindo e parodiando as paródias que eles faziam, né? Tudo era uma cópia, na verdade, né? E aí eu tinha um microsystem, né, em casa, e ficava gravando, brincando, né, de rádio com fita cassete, né, fazendo as gravações, né. Tinha aqueles Walkman, né, que era... Traduz aí, porque tem uma galera que garante que não vai saber desse equipamento. Não sabe o que é o Walkman, né, que é um radinho portátil, né, que tinha fita cassete, tinha a rádio AM/FM, alguns, né, depois veio o Discman, né, que era... com CDzinho. Né? Eram raras pessoas que tinham o Discman também, né? Eu nunca tive. Discman eu nunca tive. Não, só o tal do Walkman mesmo. E até o... Mas não durava a pilha, não. Não durava, Agora, você falou do microsystem, para quem não sabe, era um aparelho de som, né? Como muitos chamam. Hoje a gente vê as caixas, né, de som que já são acopladas com rádio, Bluetooth e tudo mais. Mas naquela época era um aparelho em que consistia do corpo central, mas ele podia ser pequeno, porque, como você falou, era um microsystem que você usava, né? Aí ele tinha o rádio, ele tinha o toca-fitas, que era para fitas cassetes, que hoje se encontram em sebos, né? Em grande parte. E nas duas laterais, caixas de som. Você usava esse equipamento para gravar, para conseguir reproduzir depois. Exatamente. Aí eu gravava, às vezes, a minha voz, e tinha aqueles duplo deck, né? E aí eu gravava, fazia umas montagens, né? Que eu conseguia gravar a minha voz 2, 3 vezes, fazendo aquele diálogo comigo mesmo. Era o meu brinquedo, né, da adolescência, era isso, né? Era brincar de rádio, brincar de inventar personagens, assim. Eu nunca fui bom de inventar os personagens, mas colocava, às vezes, em situações, assim, inusitadas, né? Se, por exemplo, colocar o Caetano Veloso conversando com o Gugu, né? É uma coisa linda assim, pois é, né, Gugu? Nós estou aqui no seu programa, vou cantar aqui uma música. Olha que beleza, Caetano Veloso aqui no nosso programa! Aí eu brincava muito com isso, né? Aí, ó, tá vendo? As imitações já começaram, então, na adolescência. Já na adolescência, com a voz mudando, né? Adolescência é engraçado porque a voz da gente, ao mesmo tempo que tá grossa, tá Aí, fina, de repente, né? O Caetano Veloso, né, engrossava a voz e afinava, engrossava. Era desse jeito. Não Caetano, viu, gente? A gente tá brincando aqui, o imitador Kleber Salles. A imitação do Caetano adolescente, né? Eu, adolescente, imitando o Caetano, né? Mas, na verdade, a primeira imitação minha, né, de brincadeira era o Gil Gomes, né? Porque eu escutava ele lá no... Aqui e Agora. Foi referência também, né? Hoje eu nem sei se eu sei mais imitar o Gil Gomes. De repente ali, Nayara, aquela moça jovem, estava caminhando pela cidade com seu amigo Iuratã. Nem sei se eu falei o nome dele certo. É o Iratã. O Iratã, vai ver desculpe. a gente numa cena de crime com o Gil Gomes agora, meu senhor. Continue, quero ver o enredo dessa história. Melhor, quero ouvir aí o que você tem pra contar, que você falou que você é bom de imitação. Eu, pra inventar história, eu sou uma conhece, tristeza, né? Mas vamos lá. Mas e aí, o que a Nayara estava fazendo com o Iratã? Ela estava, de repente, indo para uma loja e quando, de repente, um crime aconteceu ali, na frente da Nayara.
E ela, como jornalista, já fotografou tudo e já preparou uma matéria para o Terra do Mandu. Oh! E por aí vai. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Teve uma vez que a gente vai lembrando as histórias, né? Esse negócio de podcast é muito legal mesmo, né? Que a gente vai lembrando de história do nada, né? A turma vai... a o formato... Sabe o que você atuais, fez né? me lembrar? Gil Castro também, Ô, né? Que saudoso, Deus o tenha, né, Gil Castro, saudoso né? locutor também, que trabalhou na difusora Trabalhou aqui em na Pouso difusora. Alegre. E ele tinha uma época, né, do programa dele... Histórias que o povo que o povo conta. E ele usava as gravações de Gil Gomes, do programa. Ah, né? eu usava, é Ele verdade, usava ele colocou no contando, ar. e, gente, a cada caso cabuloso que ele trazia ao ar, relembrando coisas de mais de uma década antes, né? Negócio impressionante. Não, mas uma vez eu fiz, tava junto com o Tony Pádua, né? Numa premiação lá em Cambuí, e aí era um sorteio, né? Que o supermercado Braizinho ia dar um carro 0 km e tal, né? E aí o Tony me chamou para fazer lá algumas imitações, né? Chamou lá um palhaço e tal, né? E aí eu fui fazer lá o Gil Gomes. Eu tinha preparado até uma trilha de suspense e tal. O Gil Gomes contando a história da Chapeuzinho Vermelho, né? E de repente o lobo mau estava perseguindo a Chapeuzinho. E aí eu fui contando a história e ninguém ria. Eu falei, mas não é possível que o pessoal não tá rindo, não tá agradando. Eu não escutando, não tava sem ouvir Que o a tua pessoal. referência é o auditivo, principalmente. A referência auditiva, mas não tá tendo, como é que fala? Igual os comediantes têm aquela, até fugiu o nome agora. Claquete. A claque, né? Que Isso. faz a risada, mas não tá dando, essas piadas não estão dando liga, Não tá né? liga, Não tá... Aí, depois que me falaram que eles tinham distribuído sorvete pra molecada lá, e mais de 5 mil crianças lá comendo, né, tomando sorvete, e ninguém, por isso E que aí o você pessoal vai não falar do ria. lobo mau pra criançada. Eles estavam mais interessados no sorvete, no picolé lá, do que em mim, né? Mas foi muito engraçado esse dia também aí. Mas o Gil Gomes, a voz da gente vai mudando com o tempo, né? Vai ficando mais... Você tem que adaptar, né? Alguns jeitos, né? Eu fiz muita locução de loja também, né? E aí a gente tem que ter os cuidados com a voz, né? Eu, infelizmente, fui muito indisciplinado, né? Não cuidei tanto. Eu lembro de você... o pessoal daqui de Pouso Alegre com certeza vai recordar. Você fazia locução em uma determinada casa de carnes, né? Ah, já sim. fez em lojas de departamentos. Então, muita gente com certeza já ouviu a tua voz... Sem saber, às vezes, quem era, porque nem sempre o locutor de porta de loja, como a gente chama, né? Tá na porta da loja. Às vezes ele tá lá dentro, tá no fundo. No fundo, e o pessoal verdade. não vê, mas tá lá ouvindo a voz. Aham. Então, muita gente te conhece, com certeza, desses locais, Dos dessas locais empresas, aí. dessas lojas aqui em Pouso Alegre. E nesse período que você fala que você acabou abusando um pouquinho da voz, você notou uma mudança? Eu fui ficando um pouco mais rouco, né? Assim... e aí eu fui percebendo, não, pera aí que eu tenho que dar uma controlada, né? E aí, conforme a idade também, a gente percebe que vai mesmo tendo, né, algumas mudanças. Algumas pessoas até ficam mais grave a voz e tal. E tem imitações assim que são até um pouco complicadas, né? Eu acho que o Gil Gomes, antigamente, eu me saía um pouco melhor, talvez, né? Mas era aquela história. Às vezes, quando eu ouço gravações antigas minhas assim, eu falei, poxa, mas parece que a minha voz era tão fanhosa, era mais aguda, né? Era um negócio estranho. Hoje você gosta mais de se escutar? Até que eu gosto um pouco mais. Assim, eu tenho que me aguentar o dia inteiro, né? Porque eu fico editando minhas gravações e tudo, né? Então eu acostumei melhor hoje com a minha voz. Eu me recordo muito... Eu também cheguei, para quem não sabe, a fazer porta de loja um bom tempo, né? Nos horários que eu consegui, por conta de trabalhar já em rádio, TV e tudo mais. E em algumas vezes eu pude passar serviço para o Dorival Daniel, que é nosso amigo também de rádio, locutor, Isso. né? Que também é deficiente visual, assim como você. Abração para ele lá. Abraço, viu, Dorival? E eu me recordo muito dele andar, né, com um gravador, porque... Se as pessoas da loja iam passar oferta, por exemplo, a oferta do que eles queriam que falasse o dia inteiro, ele perguntava
em apenas uma vez ele já gravava para poder ficar registrado e ele ter aquela referência e ele falava a quantidade de horas que a pessoa tinha contratado o serviço dele, não sei se é assim que você fazia também. Era desse jeito também. Ele tinha aquela referência do que ele gravou no início da manhã. Então, como ele não poderia, eu, enquanto locutora na época, eu anotava. Para poder ficar com aquela anotação no papelzinho ali próximo. O Iratã sabe como é que eu esqueço fácil as coisas, né? Então eu tenho que ter anotação. Eu falo que anota. Fica tranquila. Mas eu creio que para vocês a dificuldade é imensa. Vocês têm que se adequando. Eu falo, é dificuldade assim, pra gente que vê de outra forma as ações, né? Por exemplo, eu anoto, mas para você ter que gravar para poder ficar escutando, para ir lembrando, eu posso achar complicado, mas para você é mais fácil. Né? Então, vocês vão se adaptando por conta da deficiência visual para poder conseguir também trabalhar e estar nesse mercado, né? A gente tem que fazer as adaptações. Eu, por exemplo, eu também, assim, eu sou, a minha cabeça é de vento também, sou muito esquecido, né? E eu não tenho a facilidade de decorar. Mas, assim, ouvindo várias vezes, né, se as ofertas, por exemplo, na questão da porta de loja, né? Se elas não mudam naquele dia, aí passa umas 2, 3 horas e eu já acabo guardando, né? Que é de tanto falar, repetir, né? Decorou. Tem o ditado que a retenção, como é que é? A retenção é a mãe da repetição. Não, agora até esqueci o ditado, olha que beleza. Vou falar o ditado e esquece. Eita, daqui a pouquinho tentando repetir o ditado. A Eliane está lá, ela é capaz depois de me lembrar ali, mas ela não quer aparecer Eliane, de jeito nenhum. Comenta né, aí no chat com a gente. Mas quando a gente vai repetindo muito, a gente acaba guardando mesmo, né? Mas tem locutores deficientes visuais, né? Que eu conheço, inclusive aqui da região, a Carla Souza, né? Da Minas FM, que também é deficiente visual, ela tem uma facilidade impressionante de decorar, né? Ela decora textos assim, como se ela estivesse realmente lendo na frente dela. E ela usa um recurso, né, de ouvir também, né, com leitor de tela, e ela treina, né, um dia antes o texto. Ela faz como se fosse é igual ela me falou mesmo, é como se fosse uma atriz que vai decorar o texto para aquela cena, né? E ela faz perfeitamente os testemunhais, né? Para quem não sabe, os merchan, né? As propagandas ao vivo, ela faz de uma maneira impressionante, decorando, né? E assim, não de uma forma, ela faz de uma forma natural o texto que ela decorou, né? As mensagens que ela fala, né? De uma maneira a mensagem positiva, né? Agora eu e outros também já têm a facilidade da leitura, que a gente, inclusive, até durante a pandemia eu descobri o termo, né? Que a gente faz para fazer o que a gente usa, né, para ouvir, né, no caso um texto e repetir na nossa própria voz. Chama-se leitura sombreada, né, que é shadowing, né, que é do termo do inglês, né, que os tradutores que fazem aquelas traduções simultâneas, né, usam esse processo, ouvem, né, o que o americano lá, vamos supor, o tradutor do Oscar, né, por exemplo, vai ouvindo e vai repetindo em português, né? Então a gente faz o processo parecido, só que repete na nossa voz o que um leitor de telas de celular está falando, ou que um leitor de tela do computador está, né, falando, traduzindo, né, de uma maneira, o texto escrito ele traduz para áudio e a gente ouve e vai repetindo aquilo, né? Shadowing, então. Shadowing, né? Leitura sombreada. Né? Tem uma moça do Rio de Janeiro, deficiente visual também, que ela fez um curso, né, para treinar, né, as pessoas. Eu, inclusive, baseado em alguns métodos assim dela, e no dia a dia meu também, do que eu faço, né, cheguei a fazer na internet também um workshop sobre esse método aí, né, para pessoas deficientes visuais, né? Olha que bacana, propagando seu conhecimento. Leitura sombreada, E é muito legal, que muita gente acabou gostando. O resultado foi muito legal, que as pessoas, professores participaram, né? Uma professora mesmo, que inclusive queria trabalhar inclusive com podcast também, né? Fez esse treinamento, né? Que eu tive a oportunidade assim, de mostrar, né? Partes mais práticas mesmo, né? Da técnica que eu uso para fazer isso. Porque eu gravo notícias também, né? Faço
trabalho com produtoras de conteúdo, né? E faço conteúdos de curiosidades, notícias, usando esse recurso, né, da leitura sombreada, né, que a gente chama. Agora, muito tempo atrás, né, há 2 décadas, 21 anos exatamente, quando você começou profissionalmente no rádio, a realidade era bem outra, né? Bem diferente. Eu queria que você contasse como que foi para você se adaptar, porque para quem não sabe, o locutor, né, antigamente era até uma prática comum, a gente tinha o técnico, o operador, né, de áudio, que opera o que a gente, no rádio, gente, chama de mesa, que é onde você vê aquele monte de botão. O pessoal que tá vendo aí o Iratã, por exemplo, tá operando ali. Normalmente o estúdio era um pro operador técnico, outro pro locutor. Mas em alguns casos, principalmente se era mais no interior, né, como aqui na cidade de Pouso Alegre tem muitas cidadezinhas pequenas, que às vezes as rádios eram o contrário, né? O locutor tinha que fazer isso tudo. E depois virou tendência para o locutor fazer sozinho, recentemente, né? A gente teve esse retorno. Como que era para você? Você chegou a ter que, no início da carreira, se adaptar para conseguir descobrir como era o funcionamento das mesas de áudio, do sistema que você estava usando para conseguir colocar a programação no ar e assim fazer os seus programas de rádio? Não, no começo, né, eu tive a felicidade aí de ter sonoplastas, né, que me ajudaram no começo da minha carreira aí no rádio, né? Então, quando eu comecei na Rádio Clube, né, em 2002, já tinham locutores que operavam, né, que faziam tudo, né? O próprio Flávio Alexandre mesmo, né, aqui do Terra do Mandu, que faz... Aí, Flavinho. O Flávio Alexandre, ele fazia tudo, né? Assim, faz, né, até hoje, né? Ele ainda está no rádio operando e falando, né, ao mesmo tempo. Mas a Rádio Clube deu essa possibilidade para mim, assim como outros locutores também, que não tinham condições de operar a mesa, né, de ter um operador para nos ajudar, né? Então eu tive Trabalhava sempre em dupla. Sempre em dupla, né? Então na época era o Fábio Lima lá, que era o sonoplasta, né? E o Alexandre Gomes, né, fazia também, chegou a fazer a mesa também, né? Eu até, infelizmente, eu falo infelizmente assim no meu caso, porque eu queria até ser mais curioso, né? Porque tem pessoas que têm mais a curiosidade de ver como são os equipamentos e tal, né? E eu conheço muito pouco de equipamento, né? Assim, mas na época era muito legal, né? Porque o locutor... Eu já peguei assim a fase de transição, né? Vamos dizer assim, né? Do analógico para o digital, né? Porque tinha o computador, mas tinha também o vinil, né? Ainda se usava o vinil. MD também. MD, a Rádio Clube mesmo, as propagandas, né? Eram geradas tudo no MD. Aí era interessante, né? E aí essa época do computador, tendo a possibilidade lá de ter 5.000 músicas ali, eu ficava impressionado com aquilo, né? Que coisa interessante, né? Mas eu peguei essa transição. Aí depois de muito tempo que eu fui fazer, eu comecei em 2002, então foi lá em 2015, 2016 que eu comecei a operar para valer mesmo, na própria Rádio Clube, quando eu tive a minha segunda passagem por lá, né? E aí eu fiz, tinha, né, um software lá que era bem acessível, né? E aí foi até engraçado, né, que o Murilo Maia, né, o dono da rádio, ele achava que não, mas não, deixa para outra pessoa fazer a sonoplastia para você. Aí até a Eliane, minha esposa, chegou a fazer, né, a sonoplastia para mim, a me ajudar, né? Aí teve um dia que ele não estava na rádio, aí eu falei, agora vou surpreender o Murilo Maia, vou chegar e vou instalar aqui o meu leitor de telas e eu vou mostrar para ele que tem condições, né? E aí... Era só se adaptar, Era só né? só adaptação mesmo. E aí, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de ter essa liberdade, essa sensação, né? Mas, assim, é muito bom a gente poder controlar, né, o nosso próprio programa, né, pilotar, né, digamos assim, né, os botões mágicos do rádio, como o pessoal chama, né? Mas eu gostei muito de trabalhar com sonoplastas também, né? Eu tive a alegria assim de trabalhar com bons sonoplastas, né? O TJ, né, o Luiz Gonzaga, o Luiz era impressionante, a turma da difusora, né? O Luiz, a gente falava alguma coisa, igual, vamos supor, ontem foi o dia da água, né?
falava alguma coisa relacionada com a água, tal, o Luiz já saía correndo, pegava lá um CD do Guilherme Arantes lá, Planeta Água. Então, Gente, já Luiz tinha Gonzaga aquela... na Difusora era assim, a gente fazendo notícias, né, diversificadas, no meio da notícia ele enfiava um efeito, uma vinheta, uma música. Já colocava música que tinha tudo a ver com a notícia. O Luiz, como diz, a gente não encontra ele aqui por Pouso Alegre, né? Ele não, creio que não esteja em rádio, né? Agora, nesse momento, não sei. Depois você manda aí um alô pra gente, viu, Luiz? O Luiz está lá vendendo o título de capitalização. A risada dele é engraçada, a risada do Luiz, né? Oi, tudo bem? Ele sempre me chama de Lindão, né? E aí, Lindão, tudo bem? A risada dele é mais ou menos assim. Mas ele é uma enciclopédia ambulante, né? Seja musical, a gente fala, de efeitos, de formas de você trabalhar em rádio, é muito bacana isso. Agora, você não sabe o pior, eu trabalhei anos e anos e anos com ele, e só na segunda vez que eu trabalhei na Difusora é que eu fui descobrir que o Luiz e o TJ eram irmãos. Olha que coisa, gente, hein? que vergonha. Ai. Pra mim, eles são muito diferentes, não só no físico, como na personalidade, né? Mas aí eu falei, gente, não acredito, eu conheço vocês há tantos anos e eu não sabia que eles eram irmãos. Olha só. Micos de Nayara, coisa normal, né? Mas nessas passagens, você falou, por exemplo, que o que te facilitou a vida foi o leitor de tela. Para quem não sabe, o que é isso? Leitor de telas é um software, né? Que você utiliza, né? Que a pessoa... Às vezes a pessoa pergunta, mas o computador tem que ser adaptado para você, né? Não, é um computador comum, né? Você compra um computador na loja, vamos supor um deficiente visual, né? Compra um computador ou um celular hoje em dia, né? Que é o mesmo processo, né? E instala, né? Um aplicativo, né? Um software que faz a leitura. Tudo que tem na tela do computador, ele faz a leitura para você, né? Ele converte em áudio, né? Então a gente mexe com atalhos de teclado no computador, né? As setinhas e tal, e aí ele vai mostrando onde que o cursor está focando ali e vai falando, né? Vou ver se eu consigo mostrar o celular falando alguma coisa aqui. O meu celular ele tá configurado assim, tá bem rápido, que eu já acostumei com a voz dele, né? Só complementando, a tecnologia chama Text to Speech, né? TTS. Isso. Na verdade, o TTS são as vozes mais trabalhadas para o GPS também, né? Para o GPS, aquelas vozes do Google, né? Vire à direita, né? Que inclusive também foram adaptadas para os leitores de tela, né? A gente vê a acessibilidade hoje muito presente, né? Por exemplo, eu falo para o celular, ok, Google, ele abre a tela e pergunta o que a gente quer fazer, ligar para alguém, abrir o WhatsApp, entrar num aplicativo. Então a gente vê essa acessibilidade. Esse é o talkback. Sim, isso, então, exatamente. mas foram acessibilidades que vieram só, a gente pode dizer que até há pouco tempo. Com tanta tecnologia que os celulares foram trazendo já há mais de uma década, demorou, né, para essa adequação para as pessoas que têm alguma deficiência. Eu tive meu primeiro celular assim com leitor de tela. Na verdade, eu tive um aparelho da Nokia, né, que ainda não era esse sistema Android, mas já tinha como a gente instalar, né, o Talks, né, que era um programa um pouco mais simples na época, né, mas já quebrava um galho, né, era o celular de teclado e tudo, né. Aí na época foram surgindo, eu lembro quando a Eliane, minha esposa, comprou o primeiro celular dela, touch, né, touchscreen. Aí eu fui me batendo no desespero. Ah, meu Deus, agora os celulares vão ser sempre assim, agora na tela. Onde que eu vou apertar para poder liberar o programa? Agora? Como é que vai ser? Como é que o cego vai fazer? Eu ficava pensando, né? Aí eu fui ouvindo, na internet a gente vai ouvindo transmissões assim sobre tecnologia, né? Ouvindo falar e tudo. E aí eu ouvi que também era um podcast, né, inclusive, né, de uma pessoa falando, explicando sobre o iPhone, né, as características do iPhone. Então foi o primeiro celular touch, acredito que deve ter sido isso, né? Mas eu acho que o primeiro que teve total acessibilidade foi o iPhone, né? Mas aí já naquela época... Só não era acessível no valor. Só no valor, já naquela época já era salgado o preço, imagina, né? Mas eu fiquei impressionado de falar, então agora acho que vai dar, né? Mas aí foi uma questão de tempo, né?
dos aparelhos com Android virem com o TalkBack, e aí foi a questão mesmo de adaptar, né? De adaptação. Porque a gente, para mexer na tela do celular, nós temos que decorar alguns gestos, né? Da esquerda para a direita, para descer os ícones, né? 2 dedos, né? De baixo para cima você sobe a página, né? Para ver os ícones que tem embaixo. E tem alguns gestos assim que poucos gestos a gente já consegue mexer no celular tranquilamente, né? E antes da gente só seguir com a entrevista, eu queria ver, o Iratã, só lembrar o pessoal de participar aí com a gente no chat, né? Inclusive, tem muitos comentários. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu tô te estou. ouvindo. É porque eu tô com o microfone de lapela, gente, que eu troquei com o Kleber, e o meu retorno aqui tá muito baixinho. Ok, Google Iratã, estou lhe escutando. Nós estamos falando aqui, é o celular abrindo a Alexa, tela. aumente o volume. Tudo bem. Mas o pessoal tá comentando bastante aqui, saudando. Vamos já começar a fazer uma rodada de comentários de uma vez? Então bora lá. Eu vou saudar o pessoal que tá aqui. Deixa eu só trocar de câmera aqui, que a Nayara vai fazer um bastidor aqui. Aí, pronto. Bora lá, gente, de interação então com o nosso chat. Já deixo aqui o boa noite pro Everson, que foi o... Oi? Isso, estou lhe devolvendo. Eu tô assistindo os bastidores aqui. Gente, mandar um abraço aqui de boa noite pro Everson Henrique. Um abraço aí, meu querido Everson Henrique. Você voltou pra trilha? O Você Everson voltou pra trilha, Everson? Olha, eu Conta tô pra agora mim. na trilha web, né? A trilha agora tá na internet, então eu estou sempre de manhã, às 7 da manhã, na Trilha FM, para você ligado aqui com a gente. Um abraço aí, Nayara, um abraço para toda a galera do Terra do Mandu, aqui do Everson Henrique. Nós estamos juntos aqui, Opa, mais uma vez. obrigada. No seu Manhã da Trilha. Nem sei se o nome é esse mesmo, hein, compadre? A trilha web tá com a Gisele? Tá com a Gisele, né? O pessoal... Isso, parabéns pro Gisele, né? Que é uma mulher empreendedora aí do rádio, também Eles apaixonada pela profissão. assim, tava, né, a equipe, né, da rádio, como a Rádio Massa FM de Pouso Alegre foi vendida, né, para Minas FM, né? A equipe se juntou de novo e montou a trilha web, né? Relembrando aí a Trilha FM, eu achei muito legal a ideia deles continuarem na web, né? Parabéns aí pra galera da trilha que tá mandando bem pra caramba lá na web, né? Falando aqui na trilha, web. o LP tá por aqui também, viu? O LP falou, Clebinho, seu lindo, esse é fera. Aí. meu. O LP, eu pessoal tô bacana devendo uma participando visita com a pro gente. podcast dele também, olha só. Ih, agora veio no podcast, ele vai falar que comprou e não foi lá. Deve estar bravo comigo lá. Falou assim, Clebinho, você não foi no meu podcast, Clebinho. Aí foram meus olhos, só não Abraço pode não, aí, LP. veio no outro, tô brincando, mas tem espaço Tem pra espaço, sempre convidar né? o Kleber, né, gente? Com certeza. Um abraço também para o Marcos de Oliveira. O Marcos de Oliveira, inclusive, desafiou. Eu não sei se o Kleber vai lembrar assim de nome, mas ele falou, ele não imita. Eu acho que eu não imito mesmo ele. É o Marcos de Oliveira Júnior, é um Juninho que trabalhou com a gente na Max FM. Aí. Né? Ó, Ele está achamos lá um na cidade de desafio. Americana. Um Então- abraço para ele. Ele tem uma voz muito, muito normal, assim, não sei. Não que os outros não tenham, né? Mas tem características, assim, que a gente Mas é que é acaba mais pegando na fácil hora. imitar quem faz alguma coisa. Melhor, quem é diferente da região onde a gente mora, porque daí vai ter um sotaque tipo Iratã. Como é que o Iratã fala? Você já pegou o jeitinho dele? Tem que pegar, assim, um sotaque mais ou menos, assim, tem um timbre, assim, bem fácil, né? De pegar a voz dele, né? Tá, eu vou aceitar essa imitação, tá? Eu vou O aceitar. Iratã, eu quero ver em algum momento, quero ouvir, né, em algum momento do podcast, você soltar a sua risada de desenho animado, porque daí eu acho que ela, o Kleber, pega. Não, essa... Risada de desenho animado, essa é boa. É, sabe? Patrick, eu dei uma risada de desenho animado. Olha, é muito bom o Bob Esponja dele. Gente, eu tô com risada muito discreta. Aqui, ó. Não, ó, solta! Sabe qual que era mesmo? O cachorrinho do Dick Vigarista! Esse é o Sensacional. Sensacional. Pena que eu não posso aplaudir aqui, mas eu tô aplaudir aqui. Aí. Obrigado. Ai, gente, que vergonha. Ai. Ele não anda com o Dick Vigarista, mas ele tem a risada. A risada Gente, do me Dick foge o nome. Qual é o nome do cachorrinho? Muttley. Muttley, né? Mas tem muita gente que fala que parece com a Dona Irene também.
Não. Você é uma... Gente, é a coisa mais gostosa. A gente tá aqui na redação escrevendo matéria, de repente alguém solta alguma coisa. Alguma borracha, né? É, alguma borracha daquelas. E vem o Mantley do dia que o vigarista aparecendo assim, de repente, na redação. É, o Ira tá rindo. Esse podcast tá saindo dos trilhos. Um dia eu tô Rindo chorando, aqui. o outro dia eu tô rindo igual um Melhor doido. rir. Aqui, vamos continuar a linha de raciocínio, porque Depois a hora sem que... mim, Eu não viu, quis velho? interromper vocês, mas a Ali falou pra gente sobre o ditado. Ela falou, a repetição é a mãe da retenção. Ah, isso mesmo. A obrigada. repetição é a mãe da retenção. Eu não estava Tá vendo? lembrando da repetição. Aí, ó. Gente, não, quem não precisa retive. de Google com esses espectadores maravilhosos? Obrigada pela participação de todos vocês, viu? Eu acho que foi a Eliane mesmo Foi que ela falou que ali. comentou. Tá ali, Rosa. É. Primeiro, tadinha. Gente, pra quem não sabe, ela tá na antessala aqui, né? Ela não quis ficar aqui no estúdio com a gente. Ela é tímida? Ela é tímida, tem Tímida. muita vergonha. E aí ela tá no computador nosso que a gente usa pra trabalhar, que tá assistindo o podcast por lá. E ela comentou com o Terra do Mandu. Aí ela percebeu, ela foi e sim. comentou com a conta dela. Pode comentar enquanto Legal. você quiser. Olha, eu gente acho tá que a gente ficando chegou sem- naquele momento. Momento. Tem mais gente aqui, que eu vou dar atenção pra todo mundo, mas o Magson tá aqui. E ele Magson mandou assim, Gomes! Kleber, eu acho que chegou aquela hora, Klebinho. Chegou a hora de imitar Magson Gomes aqui no Terra do Mandu. Eu só sei mais ou menos imitar o Magson nos bastidores. Eu preciso aprender a imitar o Magson apresentando o Mando News. Para você, as notícias da região aqui no Terra do Mandu. Você acessa o nosso site, tem através também do YouTube. Eu sou ruim para imitar o Magson. Não, mas você tá nos fazendo basti- certinho, ele dá umas Mas nos- derrapadas assim também. Faltou falar só que tá agarrado. Tá agarrado o que ele trânsito. está agarrado. Ele tá- Agora, às 6h35 da tarde, o trânsito tá agarrado aqui em Pouso Alegre. Você que tá vendo aí as imagens. Bastidores. Mas eu os quero o Magson nos bastidores é... Isso. Conta Vamos só- gravar, moço. Ô, moço. Mini, Bastidores mini, de mini, hoje. mini, 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 mini. Ô, moço, vamos gravar, moço. Gente. Vamos lá, moço. Aí o Magson chegava no estúdio de gravação lá da rádio e Da geralmente... difusora, gente. Na quando da ele trabalhou difusora, lá né? com o Kleber. Trabalhamos lá juntos, né? E sempre tava eu e o Dorival, né? Lá no estúdio. O lugar que eu mais gosto de frequentar numa emissora de rádio, de ficar, né? É o estúdio de gravação, né? É uma delícia, né? Melhor que o ao vivo pra você? Ah, eu acho que os dois, mas eu acho que o estúdio de gravação parece que tem uma tinha, né? Uma coisa especial mesmo, assim, de ver, de ouvir os programas sendo produzidos ali, né? Concebidos, né? No caso. E aí o Magson chegava e eu e o Dorival... E aí, dupla explosiva? Tudo bem, dupla explosiva? Eu chamava eu e o Dorival de dupla explosiva. Era um apelido né? carinhoso. Apelido dupla carinhoso. explosiva. É o Magson, o cruzeirense Magson Gomes. Magson Gomes Batista. Mini, 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 mini. Ai, ai, Ele ai. matou o galo e... Como é que é? Agora eu não peguei a... Magson Gomes Batista matou o galo e... Moço. E Ô, ficou a moço. crista. Ah, ficou a crista. Eu ia Ah, falar, mostrou ficou a crista. Você tinha falado pra mim antes do podcast, eu esqueci. Tá vendo? Eu sou Ai, lerdo. gente do céu. Não é não. É, Magson ontem tava no jornal ainda com medo do Kleber imitá-lo durante o podcast. Olha só. Falou que ele ia tomar cuidado com o que ele estivesse falando lá. Porque... Um abraço pra você, viu, ô Magson? Faz tempo que eu não te vejo, rapaz. Saudade do Magson, viu? Um tempão mesmo, desde que eu saí lá da difusora, já tem 8 anos, né? E acho que desde essa época eu não encontrei... Antes, né? Porque o Magson saiu antes, né? Foi pra IPTV, Record, né? Magson Gomes Batista. Ai, mas é quando depois que Maguila. ele saiu da Record, ele voltou pra Pouso Voltou Alegre. pra Pouso Alegre, depois voltou pra Antes difusora. né? dele montar o estúdio aqui do Terra do Manduna, quando ele já começou o projeto, ele tava trabalhando com a gente lá na difusora novamente. Aham. Mas tem muita história, né? Que você falou que tem algumas que você não pode contar no podcast. É, Ô, das Magson, histórias do A gente Magson. ficou sabendo de cada história, né, Uratã? É, Não, só eu não uma fiquei sabendo gafezinha. nada. É. Uma gafe do Magson no jornal que foi sensacional, mas depois Só que você eu não lembro pode contar ele. no ar. É. Depois eu vou ver se ele lembra depois nos bastidores disso aí que aconteceu. E Ele foi só sei que gravada a no gafe, dia seguinte né? ele chegou. Eu imagino que ele deve ter ficado branco, azul, vermelho. Saiu no ar mesmo, moço? Saiu no ar mesmo o que aconteceu aí que vocês estão falando? Ai. E aí Gente, eu fico imaginando a vamos cena. mostrar lá para ele Isso. na censura lá, né? Quem apresentava o jornal nessa época, a Ângela, né? Que continua lá na difusora, né? Uhum. E o Juliano Finamor, né? Olha, o Juliano também. Juliano Finamor.
Se bem que eu acho que ele é concorrente, né? Não pode falar dele. Um Não, não abraço tem pra ele. concorrência. Não, mas o Juliano é nosso parceiro também, né? Sempre Juliano. na área da comunicação. Além de ser professor também de história. Professor né? de história, né? Agora, da sua experiência toda, sempre tinha um espacinho para as imitações, não é? Sempre, na maioria das vezes, sempre teve, né? Eu comecei, né? Nessa época de 2002, na Rádio Clube. Na verdade, eu comecei na rádio trabalhando na equipe esportiva. Eu não entendia nada de esporte, né? Mas na época da Copa de 2002, a Copa do Penta, né? O Zé Henrique me chamou para participar. Falou, você vai... E o Zé Henrique, né? Você deve conhecer, né, Conheço, Nayara? aham. Ele também tem uma voz bem característica, assim, né? Ô, Clabinho, Gente, fala de jeito. você vai entrar com a gente lá no esporte, e aí a gente, de repente, a hora que surgiu um comentário, alguma coisa, você fala, e aí, Pelé, o que você está achando aí? O que você acha? Aí você faz o Pelé. Aí era mais ou menos assim que ele Era tudo- fazia. Aí eu imitava o tudo Pelé, do imitava o jeitinho, próprio Zé Henrique no ar, né? E o Donizete Barbosa, que está lá hoje fazendo os jogos do Pouso Alegre. Pois é, na Taça BH de Futebol Júnior, o Zé Henrique, nós vamos falar aqui do esporte. Eu sabia imitar melhor o Donizete, mas era mais ou menos assim. E aí eu comecei, né, assim, nos programas de esporte. Inclusive, eu participei de transmissões, né, no Manduzão. Na época, eram os times de futebol amador, né? E aí, depois, o Zé Henrique mesmo assumiu a parte artística da rádio e aí me chamou para ter um horário fixo, né? E aí, nesse horário, a ideia, né, qual que era a ideia inicial? Era fazer um programa com humor também, né? Com alguma coisa voltada para o humor. E além de anunciar as músicas e tudo mais. Eu lembro que na primeira semana eu fazia muita graça e tal, às vezes coisa que era meio sem graça também. Mas aí eu resolvi, na segunda semana, falar, eu vou fazer, como o horário era das 8 às 9 da manhã, eu vou tentar fazer uma linha mais comunicador para ver se agrada. se agrada, porque não tava a primeira semana minha assim, não tinha tanta ligação, né? Na época as ligações por telefone eram um termômetro nosso, né? Hoje em dia é tudo WhatsApp. Hoje em dia tudo pelo WhatsApp, a pessoa nas redes sociais e tal, mas na época no telefone e eu não tinha assim muita noção na época, porque hoje a gente sabe que tem pessoas e muitas pessoas inclusive que ouvem, né, que acompanham, mas que às vezes não participam, né, que ficam só ouvindo e que gostam de ouvir e tal. Às vezes o número é até muito maior do que as pessoas que participam, né, e tal. Depois que eu fui tendo essa noção, mas antes eu ficava preocupado com o telefone, né? E aí eu não recebia muitas ligações, só no primeiro dia, que era estreia e tal. Aí no segundo dia, terceiro dia, poxa, aí passou a primeira semana. Aí na segunda semana eu pensei, eu vou fazer um programa mais sertanejo, que o povo gosta de sertanejo, né? E as participações aumentaram muito, né? E aí eu fui assim, me moldando, né, o meu trabalho que estava iniciando naquela época, né? Na comunicação mesmo, né? Na locução, naquele lance, né, de fazer companhia mesmo. E aí uma oportunidade, outra que surgisse, eu colocaria um personagem ou outro ali para brincar e tal, né? Mas a comunicação acabou sendo mais forte, né? Na profissão, né? Então, passou um tempo, aí depois eu vim a participar de programas de humor mesmo, né? Aí eu participei na Nova FM, né? Do programa Galera, depois o programa Galera... Extinta Nova FM. A extinta Nova FM, né? Cheguei a participar. Legal que os programas de humor que eu participo, eles acabam rapidinho depois que eu... Por quê? Que é isso? Eu estou torcendo, o Galera Máxima, que inclusive eu estou fazendo junto com o pessoal da Max, ele ainda tá no ar ainda, o Galera Máxima. Já teve várias formações o programa, né? E eu tô eu acho que é a 27ª formação do Galera Máxima que a gente está fazendo, mas está indo aí já para 1 ano e meio, mais ou menos. Você está estragando a própria propaganda do seu programa. Você vê que beleza? Que é isso? Não é porque o Galera na Nova FM, né? Quando eu entrei assim oficialmente mesmo, porque eu fazia participações esporádicas e tal, e aí era o Filipão, né? Que era o Emílio Surita lá da turma, vamos dizer assim, né? Que comandava lá o Galera.
me chamava para fazer algumas coisas, eu ia, aí depois eu fui chamado pelo Marcos Campanella mesmo, né, para trabalhar na rádio, e aí foi oficial, né, falou, agora você vai participar do Galera, né, todos os dias. Aí eu participei do Galera 2 semanas depois, o Felipão saiu da rádio, o programa acabou, né? Aí, poxa, acabou o programa. Mas aí... foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou. Aí depois a gente montou um outro programa de humor lá, né? Com o Mário Poeta, né? Que era o Descarregando. Aí em 2007, isso fazendo paralelamente o AM, né? Como comunicador mesmo. E no FM fazendo personagens, brincando, fazendo essa linha humorística. Aí eu fui conseguindo dividir um pouco as coisas, né? Fazer essa separação, né? Do Kleber comunicador e o Kleber imitador, né? Eu até não considero humorista porque eu não tenho muito texto, né? Não cheguei a trabalhar muito, né? Essa questão do stand-up, que hoje em dia, né? É muito forte, né? Mas aí em 2007 surgiu a ideia, né? Da Rádio Cidade lá de Cambuí, que então era 94 FM, né? Eles iam lançar um programa de humor que ainda não tinha nome e tal, e pediram para os ouvintes colocar o nome do programa. E aí, em vez... eu era ouvinte da rádio, né? Que a gente trabalha em uma rádio e acaba sendo ouvinte de outras, né? E aí eu entrei em contato com o pessoal desse futuro programa de humor, né? E... eu falei, olha, eu não tenho sugestão para o nome do programa, mas eu tenho algumas imitações, algumas coisas. Eu mandei gravações para eles lá, né? Depois que definiram o nome do programa, eu fiz os personagens e tudo, e aí eu acabei entrando no programa, né? 94 Graus, que depois o programa acabou se chamando Radioterapia, mudou de nome também. E quem fazia o Radioterapia era o Kleber Rosa, que hoje é conhecidíssimo aí, o Chico da Tiana, né? Uhum. E na época a gente fazia rádio junto e tudo, e esse programa assim deu muito certo na época, foi muito, muito legal. Foi onde eu tive mais tempo trabalhando com humor, né? Aí em 2012 teve um outro projeto também, que era o programa Zoada, né? Que já era online também, né? Esse programa, e era vinculado para várias emissoras também. E o programa Zoada, interessante que eram três... nós três, ou nós quatro, na verdade, acho que depois eu acabei ficando no programa, todos deficientes visuais, né? Nesse programa Zoada, né? Que era o Rafael Nimói, o Beto Pereira, eu e o Gustavo Torniero, que fazia e tal. E era muito legal, porque a gente não focava, não falava a questão da deficiência visual. Então, o pessoal, quando descobria, né, ficava impressionado, né? Poxa, mas os quatro, né, não enxergam e tal. Tanto é que tem até uma matéria, né, na Record sobre esse programa e tudo, né? Essa matéria eu acabei não participando, eu ficava mais nos bastidores desse programa aí, né? Então, foi essa trajetória aí, né? E teve essa paixão toda que você tem, né, pelo rádio, teve um momento que você agora está de pausa da última temporada, mas que você resolveu fazer um programa com pessoas influentes aqui nessa área, na região toda. Ah, sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ah, esse projeto foi muito legal, que surgiu antes da pandemia, né? E depois acabou se estendendo, né? Até por conta da pandemia, a questão da gente ter aí os facilitadores, né? Os programas de videoconferência, né? Que a gente usava muito e tudo, né? Mas eu cheguei quando eu comecei na Super Rádio 90, né? Onde eu estou até hoje também, eu tive a ideia de, poxa, eu vou pegar uma sexta-feira na semana e entrevistar locutores para fazer um negócio diferente, porque na televisão, geralmente, se tem programas de televisão que falam dos bastidores da televisão, né? E por que no rádio não tem um programa de rádio ou um quadro, alguma coisa assim, que fale dos bastidores do rádio, né? Então, eu vou fazer isso em forma de entrevista, né? E aí eu sempre tenho um comunicador que eu sou muito fã, que é o João Ferreira, que trabalhou muitos anos na Rádio Globo, né? E eu tinha um certo contato com ele, e eu tinha uma vontade de entrevistar ele, de ter ele no meu programa participando um dia que fosse, né, tal. E aí foi até por conta dessa vontade que eu tinha de entrevistar ele que eu tive a ideia de entrevistar outros comunicadores. Aí surgiu o Papo de Rádio, né?
que a gente fazia, que acabou de quadro, acabou transformando-se num programa de rádio. Então, foi muito legal o Papo de Rádio. Está lá no YouTube, várias edições, né? Inclusive o Marcos Oliveira aí, que mandou mensagem e editava os vídeos e tudo, né? E eu fazia parte da edição de áudio, né? O Marcos só dava aquele acabamento visual mesmo, né? E eu mesmo subia os vídeos para o YouTube e tudo mais, né? Mas o Papo de Rádio foi muito legal. Eu entrevistei o Carlos Bem-TV, né? Que é o mais famoso, que o pessoal de nome não vai conhecer, mas provavelmente poucos conhecem de nome, mas é o locutor de chamadas do SBT, né? Então eu tive a felicidade de entrevistar ele também. O Antônio Viviane, né? A voz padrão lá da CNN, né? CNN Brasil. Né? Então, vários famosos e vários comunicadores da região também conversaram comigo aí no Papo de Rádio. Então, foi um projeto muito legal que tá em pausa por enquanto, mas a gente volta logo, logo. Logo, logo. E disso tudo, tem uma história de bastidores que você lembra e que vale a pena compartilhar com a gente? Histórias de bastidores. A gente sempre paga mico, né, no rádio, né? Imagina, Kleber. Sempre paga mico, né? Eu vou ver se eu lembro de algum mico engraçado meu. Nossa, tem vários, assim, que teve uma vez que, logo na primeira semana minha na Rádio Clube, inclusive, né? Foi engraçado porque no final sempre no final dos programas a gente tinha o hábito de falar, né? E terminando o nosso programa, tal, com a direção geral de Murilo Maia, a gente encerra o nosso programa e tal, né? E aí tinha uma música que eu ia tocar, que era a última música do programa, do Rick Renner, Sem Direção, o nome da música. E aí já imagina o que aconteceu, né? Você falou que a rádio não tinha direção. Rick Renner, Sem Direção, com a direção de Murilo Maia, a gente termina mais o programa, e aí foi todo mundo que estava no estúdio, mas deu uma gargalhada tão grande, né? Que, nossa Deus, foi uma das gafes, assim, históricas, né? Que foi a primeira minha gafe no rádio, né? Mas Você nunca chegou a fazer o programa de uma rádio e sem querer falar que você estava na outra, não? Várias vezes, eu já cheguei a fazer já. Na própria Rádio Clube, né? Mandei um difusora, e aí o Murilo abriu a porta do estúdio e falou, é clube! Ainda bem que ele não te mandou embora. Ainda bem, né? Fiquei 8 anos, né, falando difusora, quando eu cheguei na Clube, pouco tempo também, né? 2 semanas ou menos, né? Mas falar o nome de uma rádio na outra é o que mais tem, né? É uma gafe, infelizmente, comum, né? Quando a pessoa está em transição de um trabalho aí para o outro. Acontece muito, viu? Agora, desse pessoal que você entrevistou, né, durante essa temporada gigante do programa, imita alguém que o pessoal vai saber se você falar o nome pra gente. Vai saber quem é. Será? Você até já citou alguns, né? Mas queria que você, de uma pessoa conhecida no cenário nacional e depois alguém conhecido aqui na região. Vamos ver se o Iratã acerta. Será, vamos ver, porque o Iratã é bom de ouvir. Não, mas foram... Deixa eu ver, os locutores assim, que eu entrevistei, eles são mais famosos assim no meio rádio mesmo, né? O mais conhecido, a voz mais conhecida é a do Bem-TV, lá do SBT, né? Vem aí, mais uma atração do SBT. Eu não sei imitar direito o Bem-TV. Já tô escutando a vinheta daqui já. Ficou a voz do cara da Globo, ficou meio misturado. Globo, a gente se vê por aqui. Fabiana Ribeiro, você arrisca? Nossa Fabiana amiga Ribeiro. Que ela faz as vozes padrão hoje em dia, melhor, faz a voz padrão do SBT, inclusive o Bake Off Brasil, né? Bake Off Brasil. Voz de mulher é meio difícil. E a nossa amiga aqui, ela é de Jesuânia, aqui do sul de Minas, ela trabalhou em Pouso Alegre. Ela faz a voz do Discovery Home and Health também, Discovery viu? Home Health. E ela foi minha colega de faculdade, a gente amou. Foi por conta dela que na época eu entrei na Band, quando ela precisou ir para São Paulo. E trancou a faculdade aqui, foi embora. Ela trabalhou em muitas rádios lá. E ela imita a Sabrina, né? Muito engraçada a imitação que ela faz da Sabrina Ela tava Sato, fazendo dublagem de filme, gente. Eu tirando, tipo assim, o chapéu pra ela, Olha fazendo de só. brincadeira. O pessoal começou a mandar direct pra ela.
muita gente participando e ela mostrando os bastidores das gravações, né, das chamadas lá do SBT, e ela brincando, assim, inventando dublagem, né? Que não era uma cena específica. E ela criava situações, tipo, igual você dá, que é uma coisa de muito improviso, que a pessoa tem que ter, tipo assim, sei lá, muita criatividade. Para não falar outras coisas, no mínimo criatividade. E ela fazendo maravilhosamente. Quando começou a pipocar, e no outro dia ela voltava, gente, o pessoal tá pedindo muito pra eu fazer, então aí vai. Ela tinha que investir também nessa área, mas você arrisca imitar a Fabiana Ribeiro? Eu não sei, assim, que voz você feminina. falou timbre também. Timbre de voz feminina, bem assim. Jovem Pan, a melhor do Brasil. Faz tempo que eu não ouço ela na Jovem Pan, inclusive, né? Mas voz feminina, assim, é bem... Uma voz feminina que eu imitava muito, que era de bastidores também, era da Ângela, né? Ângela Mas Cristina. a Ângela... Ai, quero... A Ângela que está aqui nas vozes também, né? De vários materiais do Terra do Mandu. Quero ouvir Só que eu agora. imito a Ângela como as pessoas geralmente não ouvem, nos bastidores, né? Colega! Você tá bom, colega? Chama Nayara. de Migs. Chama de Migs. Migues, tudo bem? Que ela é carioca, né, e tal. Igualzinho. Aí, se tiver, por exemplo, eu lembro que tinha uns textos enormes, né? E aí, às vezes, quando ela chegava lá no estúdio, lembrei até do nosso saudoso Amaury, né? O Amaury Santana, né? Que saudade. Saudade dele, né? Nossa, Chegava a hora lá... que você for de bastidor de gravação, lembrei dele na hora. Aí ele, Ângela, tem coisa pra gravar aqui. Aí era um texto, às vezes, enorme, né? Eu não deixa pro Kleber gravar. Eu não gravo mesmo, amor. Não tô chegando agora. Já passa mas era muito bola, engraçado. né? E quando era aquele texto gigantesco lá, né? De comunicado, né? E tal. Mas a Ângela, ela também imita, faz umas brincadeiras, é uma comédia. A Ângela, a gente chamava ela lá na difusora de Dona Hermínia. Da Minha Mãe é uma Peça. Porque ela fala do jeitinho da Dona Hermínia, né? Também do saudoso Paulo Gustavo. Verdade. Ela, pra chamar atenção, pra falar alto, pra falar xingando, Então. igualzinho. Pra dar bronca. A nova vovó do pedaço. É verdade, fiquei sabendo, vovó né? dupla. Ei, Ângela, um abraço pra ela. Né? Sou muito fã, né? Abração. Aqui em Pouso Alegre temos muitos comunicadores, assim, que são de tirar o chapéu, né? Muitos... Israel Moreno, você imita? O Israel Moreno aqui também, tô na Trilha FM, pra você que tá aí curtindo a nossa programação. Mais ou menos assim, não sei, o Israel ainda tem que treinar um pouco ainda. O Israel, pra quem talvez não conheça ele de nome assim, às vezes vai lembrar do Boca Nervosa da D2, ele era da né? D2, Boca Titular Nervosa, do Boca, depois passou pra Trilha e foi pra Massa, né? E é uma pessoa também que é muito animado, muito pra frente, assim, como o Kleber. Clebinho, quando ele me manda mensagem, a gente tem lá um locutor que ele gosta que eu imito, né? E aí o Israel sempre... Ele nunca fala normal comigo, ele fala, Clebinho, tudo bem com você, Clebinho? Ele fazendo a imitação de um outro locutor também, né? É ele, a Deb e Nossa, o Ibrahim também, mania de me chamar de Nagra. Tinham colocado apelido de Nagra na época da D2. Aí quando ele ia mandar algum áudio no WhatsApp, às vezes ele mandava, oi, Nagrinha. Alguma coisa que tinha que passar de recado, né? Então. Mas é muita gente bacana que passou por aqui. E a gente pode falar que numa era de streaming, né? Assim como nós estamos no streaming. Streaming. Também com o ManduCast. É isso. Mas assim, eu falo no streaming no geral da música, né? Hoje sim. em dia, a facilidade com que a pessoa pode não só assinar, mas até ter uma assinatura gratuita, né? Não paga, em todos os casos, de vários servidores de streaming. Isso modificou para você a questão do rádio? Porque eu lembro de quando as pessoas falavam que o rádio ia acabar. Porque quem que ia escutar rádio, se com o streaming a pessoa não tinha, às vezes, dependendo da rádio, né, aqueles 10 minutos de bloco de propaganda. Aquelas intermináveis, né? Como é que vai fazer? Mas a gente viu um outro movimento, né? Pelo contrário, as rádios se transformando e ganhando ainda mais espaço em seus cenários. É verdade. Eu confesso, assim, que quando surgiu, né, o streaming, foram surgindo outras coisas, né? Eu confesso, a gente dá aquele certo frio na barriga. No meu caso, eu falo sempre pro pessoal, né? Se o rádio acabar, o que eu vou fazer? Eu só sei fazer isso, né? Eu preciso aprender a trabalhar em outras áreas da locução, né? Mas
Até, você falou até de dublagem, né? Tem deficientes visuais que estão se aventurando também, estão sendo bem-sucedidos aí na área da dublagem. É algo que eu ainda estou, né? Que eu quero encarar esse desafio, né? Uma hora aí também. Mas voltando aí para o streaming, para o rádio, né? Confesso que eu fiquei assim pensativo, né? Poxa, mas será que o rádio como que vai ser o futuro do rádio? Porque os hábitos das pessoas estão mudando e tudo mais, né? Mas aí o hábito das pessoas está mudando também na questão de assistir televisão, né? Porque as pessoas estão procurando os streams na TV também, né? Tá aí o Mando News que inovou aqui na região, né? Até hoje a gente é pioneiro, né? Com a questão do jornal e das outras programações, isso é mesmo. Pela facilidade também, né? Facilidade. Hoje a pessoa quer assistir um programa que gosta, né? Já vai lá, já pesquisa e já está na mão, né? A música também, a pessoa já tem tudo ali, né? Mas uma coisa que me deixa mais tranquilo com relação ao rádio, que o rádio ainda é imbatível, né? Nesse sentido, e isso não embora esteja mudando o jeito, né, de se fazer rádio, aquelas programações tradicionais, né, do AM, elas infelizmente estão se acabando, mas assim tá se renovando o jeito de se comunicar, né, para esse público mais novo que está chegando. Prova disso é o que nós estamos fazendo aqui, né, o podcast, né, esse formato que nada mais é do que um bate-papo que cabe muito bem, por exemplo, no rádio, né. A pessoa às vezes pode estar só ouvindo, né, e fazendo qualquer outra coisa em casa, ou está no trânsito, né? Mas isso o rádio ainda tem, que é a companhia, né? O rádio ainda é um veículo de comunicação que para aquela pessoa que está sozinha ou aquela pessoa que está trabalhando e às vezes não tem tempo de ficar lá digitando a música, de ficar, né? As pessoas que estão na construção civil mesmo ouve rádio direto, né? Deixa o radinho lá e fica por conta, né, do locutor, do comunicador ali tocar as músicas e fazer a companhia para a pessoa que está trabalhando, né? O Uber, por exemplo, né? Sempre, a grande maioria, né, tá com o rádio ligado, né? Ouvindo não só o streaming, mas ouvindo uma emissora de rádio. Então, a questão da companhia, né? Quando a pessoa liga o rádio, ela já não está mais sozinha, né? Porque tem ali, além das músicas, os comunicadores que estão fazendo, comentando sobre o dia, né? Falando, divulgando alguma notícia, utilidade pública, que às vezes a pessoa não tem tempo de ler ali no site, ou às vezes passou despercebido, né? O locutor vai, né? Prepara, produz aquele conteúdo e leva para o ouvinte, né? Então, essa questão da companhia ainda é do rádio, não tem como tirar isso aí, né? E a interatividade desse veículo de comunicação. também, né? A interatividade, né? Que muitos, né? Acho que as redes sociais, a interação das redes sociais com o telespectador, no caso, né? Que está nos assistindo no YouTube, por exemplo, de mandar aquela mensagem ali, tudo isso meio que veio do rádio mesmo, né? Esse modo de interagir, né? Então, eu acredito ainda num futuro muito bom para o rádio ainda. Já estou assim perdendo o medo de que o rádio vai acabar. Não vai, não. Eu tenho certeza que não vai. Ele se transforma, né? Eu só tenho uma grande dificuldade ainda com imagem. Ainda preciso melhorar nesse sentido de aparecer um pouco mais. Eu sou, igual eu estava falando para a Eliane essa semana, né? Eu sou um locutor Lombardi ainda, né? Que o Lombardi do Silvio Santos era um locutor que durante toda a vida ele nunca apareceu, né? Eu acho que as pessoas viram o rosto do Lombardi só depois né, do falecimento dele, né? Foi então, uma das vozes mais conhecidas do Brasil, né? Mas não o rosto tão conhecido assim quanto a voz. Exatamente. Agora, você já imagina, falando de Lombardi, né? Imagina, eu sempre brincava com uma cena, né? Que às vezes a gente fica imaginando, já pensou o Silvio Santos falando lá o número, chamando o Lombardi, e como o Lombardi sempre fala os números da telecena, né? Já pensou se o Lombardi acerta, né? Se acertasse a telecena, né? E tal, aí eu ficava imaginando a cena na cabeça, né? Mas Lombardi, mas olha só, é você, Lombardi, fale aí agora para os telespectadores os números da telecena.
Ok, Silvio, 01 02 03 85 89 93. Ganhei, Silvio! Ganhei a telecena, Silvio. Tchau, não quero mais trabalhar com você. Arrume um outro locutor. Eu ficava brincando com isso em casa, né? Gente, e olha só, ele ficava pensando sobre isso, preocupado Você com vê? o Lombardi ganhar a Ganhar a telecena. telecena, né? As viagens da gente, né? Que o locutor Gente. viaja muito na maionese, né? A gente fica Nossa. pensando umas coisas engraçadas, né? Ai, ai. Mas uma coisa que eu estava preparando para falar para vocês aqui, né? Sobre essa questão de imitação, né? Aproveitando que eu fiz o Silvio Santos aí, o Samuel, né? Dos teclados, um abraço pro Você estava Samuel. acompanhando Acompanhei o Mandocast. acompanhei o Mandocast aí o dia que ele participou no final do ano passado aí. E ele fez o Eduardo Costa em duas versões aí, 2, 3 versões, né? Mais no começo da carreira, depois o Eduardo Costa atual, né? Mas tem várias fases do Silvio Santos também, né? Que o Silvio Santos, quando ele fazia lá o Domingo no Parque, era mais jovem, né? Lá com os seus 55 anos, era jovem ainda, né? Hoje você está com seus 92, era bem mais jovem. Aí ele falava, né? Está começando mais um Domingo no Parque. Aê, você! Agora vamos lá com o time azul disputando com o time rosa. Vamos agora com o Domingo no Parque. Isso era nos anos 80, né? Aí nos anos 2000 veio o Show do Milhão. O Silvio Santos já estava mais para meia idade e tal, né? Aí ele falava, é o Show do Milhão, quem será que vai hoje descobrir? Vamos saber quem será que vai levar R$1 milhão. Aí ele já estava falando mais lento. Mas olha, você veio de onde? Já estava mais calmo, né? Não estava mais tão elétrico. E o Silvio Santos de hoje em dia, né? Mas já está falando mais assim, né? Fica tem hora que a voz dele sai mais fraca, olha que coisa. Então tem vários Mostra tipos de até Silvio como é que a voz se altera, né, ao longo dos anos. Pois é, né? A forma de falar, não só a voz, né? A dicção. A dicção. muda. Mas teve uma. Será que a gente vai mudar muito, Kleber? Eu Ai, tenho até medo, viu? Eu também tenho medo. E eu não sei se o Silvio Santos tem alguma dentadura, estava meio frouxa, sei lá, mas eu escutei ele fazendo desse jeito, assim, mas olha só, mas atenção, é o jogo dos pontinhos. Eita, aí, ó, dá o toque aí, então, pro pessoal da produção ver o que tá acontecendo junto. Meu amigo Iratã, como está aí o nosso chat? Bombando, menina. Tá parecendo que é rádio mesmo. O pessoal Aham. tá Olha só. pedindo Aí, um como monte ele de falou. trem aqui, ué. Tá Beleza, pedindo? Estão pedindo um monte de imitação. Eu vou ter que dar uma filtrada porque tem Por causa- imitações Por conta muito do parecidas, horário, né? também, aham. Aham. Deixa eu primeiro só esclarecer uma dúvida aqui. Eu até respondi pra ele no WhatsApp, mas pode ser que o pessoal tenha essa mesma dúvida, Aham. que é a dúvida do menino, perdi o nome dele. Tá aparecendo o nome dele aqui no... É o telefone final 1148. Ele perguntou se a entrevista vai ficar disponível no YouTube. Fica no YouTube e daqui a pouquinho entra nas plataformas de streaming também. Aí varia, né? Porque tem algumas que demoram um pouco mais para processar, outras menos, mas amanhã já é certeza que todas as plataformas vão ter o podcast na versão só áudio, tá? Para você ouvir no seu carro. Só acrescentar uma coisa sobre isso, acessa o nosso YouTube, ativa o sininho lá das notificações, você vai receber tudo que a gente produz. E não é ficar assim, abrindo a sua tela, não. Só vai receber notificação, se você quiser, você clica. Se quiser depois assistir também, pode clicar depois. Outra dica, você assina gratuitamente ou pago, tanto faz, qualquer uma das plataformas de streaming aí, os tocadores, né? Por exemplo, eu uso o Amazon Prime. Você usa o Spotify, Eu né? uso o Deezer. O Deezer. O Eu Kleber uso usa o o Google. Spotify, por exemplo, o Google Podcast. Você acompanha que o não Mandocast precisa nem pelo instalar, Google Podcast. É verdade, já Que é tá só no colocar lá, aparelho ali. no caso do Google Podcast, deixa eu jogar lá. Você vai ver que a gente tem o Mandocast. Lembrando que a logo é o jeito que escreve, tá? Mandu, depois Cast, que é C-A-S-T, separadinho. Você colocando lá pra nos seguir toda quinta-feira, ou como foi o caso um dia na quarta-feira também, assim que tem o conteúdo lá, pode deixar que você vai receber. Então é importante você também colocar aí e seguir. E também dar essa força pra gente, né? Que a gente tá fazendo um programa cada semana pensando aí num tema, no entrevistado cada vez mais bacana pra trazer até você. Então aproveita pra acompanhar sempre os nossos conteúdos, seguir, também participar, hein? Comentar.
Deixa eu aproveitar aqui para zerar o Manda o Zap, porque o pessoal manda mensagem no Manda o Zap também. Mandar um abraço pro Luiz Porcelli, que ele sempre acompanha as coisas que a gente apronta aqui no Terra do Mandô. Olha aí. Ele pediu uma imitação, mas eu vou fazer uma listinha, só para eu zerar os comentários aqui, Vamos depois a ver gente faz a Vamos ver se eu vou listinha. saber, hein? Quero ver. Na verdade, ele não Lista. pediu nenhuma imitação, ele pediu pra falar do Se Vira nos 15 da Clube. Só que como a gente tá chegando mais no finalzinho do podcast, ele vai falar já. Vamos dar prioridade pras imitações, que eu acho que o pessoal tá bem... Tá esperando Tá aí. bem ansioso. Deixa o eu zerar Luiz, os ele era comentários. meu ouvinte lá da clube, já há muitos anos, o Luiz. Ele é de Palmital, né? De se eu não me Palmital, engano. é isso Ele é mesmo. de longe. Onde é Palmital? É do interior de São Paulo, não sei qual é a cidade mais conhecida próxima lá, mas é... Manda aí pra gente, Ele morou Luiz. em Ele é do Pouso interior Alegre? de São Paulo, o povo lá fala mais puxado, não é? Ele puxado. acompanha muito o futebol. O futebol ele acompanha demais. Olha, Aí, ó, sensacional. obrigada também por nos seguir e acompanhar. Deixa eu já mandar os abraços aqui pro Gilmar Scheibner, espero que eu tenha acertado a pronúncia do seu nome. Pro Pedro Lucas Pereira, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, a Isabelle Melissa pediu também. Um abraço pra Isabelle Melissa e pro Pedro Lucas. Então eu não sei se é o mesmo Pedro Lucas. Abraço, gente, pra vocês. Conheço a Isabelle, um abraço pro Pedro Lucas, um abraço pra você. O Pedro sempre falava lá no microfone do açougue, quando ele chegava lá, né? Aí eu falava, Pedro Lucas, Brasil! É Tipo bonitinho. o Raul Gil, né? Você vê... desculpa pelo termo, né? Que é mania da gente falar você vê. Não, pode. Isso é uma maneira natural. Você pode, Aham. você pode e deve falar. Não, você, A você gente, viu? quando é locutor ou está Aham. com o microfone na mão, o encanto que as crianças têm, né? Isso é uma Ah, beleza. verdade. Fica E pedem mesmo. pra usar pra falar. E às vezes, dependendo do caso, você infelizmente tem que desligar o botão e deixar a criança, né, considerar que está falando, porque dependendo do local, é óbvio que a direção vai chamar a atenção da gente. Infelizmente, viu, gente? Tô falando em realidade. Pode continuar. Seguindo aqui, o Alessandro Charadia pediu uma imitação aqui pra você imitar ele, eu acho. Ah, o Alessandro, lá de Itajubá, lá da Isso, rádio. Piranguçu, né? A rádio Itajubá FM lá que faz. É o Alessandro Queradia, gente. Olha, o Pé na Roça. É um programa para você com as melhores músicas sertanejas aqui até às 7 da noite, viu? Você participa aqui do nosso Pé na Roça, um oferecimento do restaurante Pé na Roça, viu? Fazendo jabá pro restaurante dele lá. O restaurante dele, se eu não me engano, é em Piranguçu, não é? Eu acho que é Piranguçu mesmo. Eu acho que o restaurante dele é em Piranguçu. Tô se eu não doido me engano, pra ir eu lá conheço. qualquer hora dessa, viu? Uma hora eu tenho que sair do meu bunker. Aí, Eu ó, trabalho lá tá no preso bunker. no bunker. Aliás, vocês Tá me conseguiram lembrando uma Riverdale. vocês conseguiram uma proeza, que foi tirar eu do meu bunker lá, que eu fiquei Nossa, olha 3 que anos. Teve um radialista, né, dos Estados Unidos que durante a pandemia fazia programa, montou como se fosse um bunker mesmo na casa dele. Você tudo. fez isso. Eu fiz igual, né, em pequenas proporções, mas a ideia foi a mesma. Nossa, ó, dá pra fazer a matéria, o radialista do bunker. É sobre isso. Agora me responde uma coisa aqui, Kleber. Você conhece a Maria do Carmo Dias? Ah, é a minha mamãe. Mamãe coruja. Minha mãe coruja. Ó, ela pediu 3 imitações. Eu acho que mãe a gente não pode negar, porque senão o pode. De podcast jeito acaba nenhum. semana que vem. Senão apanha que chegar em casa também. Exatamente. Ó, ela quer que você imite 3 pessoas. É, O Datena. o Datena é um carro é um carro-chefe meu aí. o Inclusive Datena tem mais ultimamente. pedidos dele aqui embaixo. Aham. O Clodovil Clodovil eu já não sei mais, eu acho, viu? e o Roberto Carlos. Esse eu vou dar espaço pra você Roberto fazer essa Carlos, imitação bicho. agora. São tantas emoções, bicho. Esse cara sou eu. Prazer estar aqui com vocês, bicho. Interessante que tem vozes que quando a gente faz uma voz, às vezes é a mesma voz, você só muda, né? Porque o Roberto Carlos, por exemplo, ele vira o Clodovil, por exemplo, né? Depois vai afinando, depois. Só que o timbre é o mesmo, né? Aham. A Roberta Miranda, por exemplo, né? Eu não sei imitar muito bem a Roberta Miranda, mas, por exemplo, vá com Deus, o amor ainda está aqui. Vá com Deus. Aí se engrossa um pouco a voz assim, ela vira o Gugu Liberato. Que é mais ou menos o mesmo. Eu vi ele até prendendo aqui, gente, a região entre o queixo e a garganta. Olha, gente. Pra fazer a Roberta Miranda. Olha, daqui a pouco você não pode perder, gente, a Nayara Andere
nós invadimos a casa da Nayara Andere para saber se ela tem os produtos que a gente vai perguntar para ela no Gugu na minha casa! Ai, meu Deus, daqui a pouco é o Gugu cavalinho era- do Gugu, Aí, de pintinho repente- amarelinho. Aí de repente ele chama um helicóptero com tragédia, acidente Olha o em São Paulo do helicóptero do nada. E a transmissão Silvana do programa do Killing. Gugu tá sendo Silvana feita pelo Killing. Datena. Vamos lá. Desse momento, né? Quero mandar um abraço para todo o pessoal aí do Terra do Bandu. Eu tenho problema do meu nariz. Eu não consigo falar mandu, então eu falo bandu. Eu quero trabalhar aqui, fazer o Bando News, né? Que é do horário do meu programa, hein, ô Baxo? Ô Baxo, você tem que mudar de horário aí, o Bando News, viu? Vai querer tirar velho. mais, né? Me ajuda aí, velho. Muda de horário aí, porque tá tomando audiência do meu programa do Brasil Urgente, viu? Oh, barbaridade. Watson. Aqui a gente já matou metade dos pedidos, porque um monte de gente mandou. Mandou do Datena. Aliás, eu Datena. quase participei do programa do Gugu, né? Eu estive no último programa do Gugu no SBT. Ai, né? não. Já acabou com os programas de humor. Gente, quando Tá vendo? você- Aí eu tive lá no Aí Gugu, agora- passou, depois ele não. assinou com a Record e saiu do SBT. Você viu? Acabei com... não. Meu Mas Deus. mas eu não foi assim, foi no dia que o Michael Jackson faleceu, né? E aí eu ia participar de um quadro de imitadores lá, né? O Parece Mas Não É, que tinha na época, né? Aí eu ia fazer o Caetano Veloso, que a produção tinha gostado do Caetano e tal, né? Ia cantar lá, às vezes no silêncio da noite. Você ganhou um pão. Aí. Ele já tá te dando Aí- crédito do Gugu, gente. E aí, como teve a ocasião do falecimento do Michael Jackson, aí teve matéria do Michael Jackson que não acabava mais lá. E aí a gente foi dispensado e depois na outra semana, olha, o Gugu já não vai estar mais aqui no SBT e tal. A produção já vai cancelar todos os compromissos e por aí vai. E aí foi a minha quase participação no programa do Gugu, né? E o Marcelo Rezende? Ah, Marcelo Rezende. Corta pra mim, meu filho. Põe exclusivo, minha filha. Dá trabalho pra fazer. Quem me imita muito bem também é o Samuel dos Teclados. Ele também gosta de fazer o Marcelo Rezende. Porque pensa no seguinte, o Iratã, este rapaz jovem, que fica imitando a risada do cachorro do Mantley, ele assusta as pessoas na rua. Se você sabe o paradeiro deste homem, ligue, entre em contato com a nossa produção. A sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Manda Eu gostava mensagem que- pro Manda Zap 35 30 25 0138. Não, eu perdi o timing. Agora eu vou fazer o seguinte, O vai lá. time, era isso que eu tava... Você tá sendo procurado. Era essa palavra que eu tava por tentando assustar lembrar as aquela hora, pessoas o da time rua. da piada. Essa eu não sabia. Agora ele tem a trilha dele. Vai lá. Esse é o Rezende? O que você quiser, o que você quiser mandar. Meu amigo da Atena, estão usando a nossa trilha aqui no Terra do Mandu. O que você acha disto que estão fazendo? É só uma maravilha, velho. É uma honra muito grande. Porque lembra assim do nosso programa, né? A gente fala das coisas assim, coisas que não são muito boas, mas tem que colocar na cadeia esses criminosos, né, velho? Isso é uma barbaridade, né? E o pior que estão roubando perfume em Pouso Alegre também, gente. Uma barbaridade. Você vê o que tá acontecendo. Os bandidos estão querendo ficar até cheirosinho. Dá tendo aqui na acompanhando cidade. matérias do Terra do Mandu, matéria de verdade. ontem. Aliás, eu até quero agradecer vocês aqui, porque eu sempre... A minha fonte de assuntos, de matérias aqui no meu Olha. programa lá da Super Rádio 90, né? O show da manhã, é o Terra do Mandu, né? E eu sempre cito, né? Falo, vamos lá para os destaques da Obrigada manhã. pelos créditos aí, Exatamente. Os destaques do site Terra do Mandu, aí eu falo lá, faço uma rodada das manchetes que vocês publicam aí, né? trabalho. Sim, E dá já faz- trabalho pra fazer, Dá viu, trabalho rapaz? pra fazer. E até disso a gente enfrenta um sério problema, porque tem um copia e cola, um Ctrl-C, Ctrl-V aqui na nossa região Eita. de portais de notícias, de outros que se chamam de veículo de comunicação, mas quem faz isso a gente sabe que tá roubando direito intelectual, né? Uhum. É crime. É. Então, vamos, já que estamos em Datena e Marcelo Rezende. Gente, olha a vibe. O Nayara já Não, fala assim, não, só quem vou- copia é o...
A sonoplastia aí tá Não, boa, tá sensacional. parecendo lembrando Luiz Gonzaga. Mas eu só Ai, estou ai. falando que é momento de desabafo, gente. Ninguém Momento sabe o de trabalho desabafo. que dá pra se manter uma empresa de seriedade como Terra do Mandu. E brincadeira também aqui no ManduCast. Mas, brincadeiras à parte, a gente tem uma equipe aqui muito profissional, muito profissa mesmo, pra poder produzir os conteúdos. Infelizmente, tem gente que copia os conteúdos. E não é o caso seu, que lá no utiliza no meu programa programa- e dá os No créditos. programa de rádio, né? Eu Gente, sempre falo. e Crédito não incentivo, é né? crédito de joguinho, não. Crédito é citar a Não, fonte. Citar a né? fonte, Mandar um né? crédito. Citar a fonte, porque isso se chama propriedade intelectual. A mesma coisa de eu usar o livro do Harry Potter, publicar e falar que fui eu que escrevi. Entendeu? Exatamente. É a mesma coisa, propriedade intelectual. Mas obrigada que você usa as nossas informações, dando devido crédito e levando também aos seus ouvintes parte do que você acompanha aqui, que você é assíduo no Terra do Mandu. Ah, eu que agradeço, eu fico muito feliz aí, porque eu lá quando a gente trabalhava lá na difusora, pena que eu não cheguei a trabalhar com você lá na época, né, Foi, a Nayara? gente trabalhou em épocas distintas. Épocas diferentes, mas sempre eu tinha a companhia do pessoal do departamento de jornalismo, né, que chegava com as notícias e tal. Carla Ramos. A Carla Ramos, um Suzana abraço para Coutinho. Carla, Suzana. Trabalhei com a Carla, com a Suzana, com o Magson Gomes Batista, fazer boletim aqui para você, o boletim informativo Difusor agora. E o Valmei, aliás, o Valmei voltou para lá, né? Valmei Sim. Bueno, né? Grande Valmei Bueno, Valmei né? também é Terra do O Mandu, viu? Kleber Salles. Ele tem uma voz muito bonita, né? O Valmei. O Kleber Salles. Sua cara não queima, não, Kleber Salles. E aí eu trabalhei né, aprendi um pouquinho vendo, né, vocês naquela correria intensa, né, do jornalismo, de buscar as matérias e tudo. E aí depois, quando eu saí, né, da difusora, eu fui meio que tendo que produzir muita coisa sozinho, né? Produzir o programa, as pautas e tudo, né? E aí, sem vocês saberem, vocês me ajudam bastante a produzir o meu programa nas Olha, manhãs, a né? gente faz parte da equipe da produção. Faz parte da equipe da Kleber. minha produção. Uma hora tem que arrumar um cachê para vocês aí, né? Um patrocínio, um apoio cultural, no caso, né? Nossa, pode indicar a gente, principalmente aqui no ManduCast, quem quiser anunciar, gente, entra em contato conosco, 35, o DDD aqui, mas pode ser empresa de nossa região, né, do sul de Minas ou de qualquer local do Brasil. Pode anunciar aqui, o telefone é 35 30 25 0138, é o Manduzap. Falando nisso, vou mandar um abraço aí pro Henrique. O que eu falei durante esse mês todo aqui no ManduCast, que era Da mulher. mês da mulher, tem promoção de Cabelo. cabelo. Nossa, você tá falando pra pegar, deixa. Promoção de quê? De mulher? O que eu fiz hoje? Ah, ela fez uma escova. Ela faz a escova dela. Nossa, mas eu fiz as mechas, tá vendo como é que é? Ô, gente, olha aqui. Gente. Tirei o fone pra mostrar o seguinte. Só deixa eu explicar. Eu falei que nesse mês todo das mulheres tem promoção das mechas. E que eu ia fazer as minhas, aproveitando agora. Eu sempre retoco, mas eu ia aproveitar, né, Henrique? Hoje eu fui lá e aqui, ó, cheio de loiro. Eu falo que a mulher não Ó, fica velha, fica loira. Você passa pano pra mim, porque eu tô com dor de cabeça, porque eu Tô fiz brincando manutenção com no você. aparelho. E eu tô Tadinho, só gente, pensando. apertaram os dentinhos dele ali. Hoje eu tô- vocês estão pensando que eu tô fazendo umas caretas Ele aí, tá é porque eu tô- quietinho, ele tá baixando a cabeça assim pra segurar a dor, tadinho. Ô, Tá gente, trabalhando mas do mesmo aqui, jeito. deixa eu esclarecer uma coisa que a gente tava na dúvida. O Luiz Porcelli, ele é Porcelli mesmo, viu? Porcelli. Gente, ele puxou a orelha nossa aqui. Eu acho que eu falei Porcelli já no rádio várias vezes, hein, Luiz? Ah, Olha, não, desculpa mas aí, ele viu? vai- Mas eu chamo ele de Luiz Caipira, que ele Isso, Luiz se Caipira. autodenomina, o Luiz apelido dele Luiz Caipira. Então, ele falou aqui que ele mora próximo já do Paraná, fica na divisa, Ah, com divisa, o Paraná, é isso mesmo. perto de Assis Ele e que é de de Ourinhos. Palmital. Palmital. Isso, aham. perto de Assis e de Ourinhos. Aí tem uma última imitação, que eu vou encerrar as imitações aqui, gente, senão não termino o programa hoje. Que é do Jamil Marques, que comentou, fala meu amigo Kleber, Ó, aqui grande é o Jamil. J. Marques, Aham. ele pediu pra imitar o Datena, já Nós cumprimos. fizemos o Datena. Só que o pessoal embaixo aqui nos Batido. comentários tá falando pra você imitar o J. Marques. O J. Marques. É. O Jamil, ele Não, fala mentira, assim mais ou peraí. menos. J. O J. Marques ou Bernardes? Bernardes? Isso, Ah, Bernardes. o J. Bernardes, Isso, o isso. saudoso J. Bernardes, né? Que Confundi, gente. Desculpa. aqui ele fez história aqui no rádio de Pouso Alegre, né? Trabalhou muitos anos na 101, na 9 FM, né? É o J. Bernardes, eu falava desse jeito assim, é o show da manhã, o Clebinho,
Ô, ceguinho. Hoje o J. Bernardes seria cancelado, né? Por me chamar de ceguinho no ar e tudo, né? Ô, cego! Mas ele falava de uma maneira, assim, muito, muito carinhosa. Ele, né, me ajudou muito, assim, nos tempos lá da rádio, né? E aí ele falava, É o show da manhã pra você aqui, é o Jotão, até as 10 da manhã ou até as 8 da noite. sei lá, você fez um tanto de horário, Jota, no rádio, né? E grande Jotão. Aê. E é isso, agora a gente passa a régua aqui. Um abraço pro Leonardo Costa Oliveira, um abraço pro Marcos de Oliveira também. A família Oliveira tá em peso. Ô, KS, Marcos de Oliveira, vou tentar imitar ele, ô KS. O pessoal me chama muito de KS também, por causa das iniciais do meu nome, né? E aí tem a Coca-Cola KS, né? A Coquinha, né? E o Marcos, ele sempre, quando ele tá tomando Coca-Cola, ele manda mensagem para mim. KS, tá aqui, ó, tomando, ó, E abre a garrafinha lá, faz toda a sonoplastia da Coca-Cola. Uma pessoa que tá te pedindo abraço também é o seu primo, Fábio Júnior. Ah, o Fábio Júnior, lá de Juiz de Fora. Grande Olha. Fábio Júnior. E tem uma mocinha muito pequenininha, mas assim, gente, mentalidade dela de milhões. Isabela Moreira Gomes pedindo um abraço. Ai, que belezinha, Isabel. a filhinha do Max, Isabela. gente. A Isabela. Uma menininha de Isabela. 2 aninhos, mas realmente com uma mentalidade de uma menininha muito mais velha. Que belezinha. Um abraço, viu, Humor Isabela? às vezes de 15, às vezes de 20, de 30. Ela tem um humor assim, variável. Igual o pai dela. Gente, uma fofura. Outro dia eu brinquei que eu sequestrei ela e o Max não tava nem sabendo. Bom dia. Agora, tem uma imitação que eu tenho gostado muito de fazer nos últimos tempos aí, né? Ainda mais que ele ficou muito em evidência agora aí, porque ele foi pra Band, né? Trocou a Globo pela Band, né? O grande Fausto Silva, né? Grande Nayara Andere, meu. Galera, olha, Super Uiratã, meu. Opa. Direto de Diamantina para o mundo. Olha aí, galera. Aqui no Terra do Mandu, bicho. Olha, a grande Nayara, meu. Tanto no pessoal quanto no profissional, meu. Aqui, um abraço para o Magson Gomes aí, meu, que fez... ele fez parte da minha vida, faço parte da vida dele, ô louco. E pra Bebela, E a Bebé, Super Bebela, meu. Olha aí. Grande, a senhora Bebela. Como é que chama a esposa do Max a mesmo? Dani. A Santa Dani, olha aí, Santa meu, Dani. um abraço aí, grande pessoal aí que está aqui na sintonia, curtindo o canal do YouTube aqui do Terra do Mandu, meu, meu, Agora você quer ver... super galera. Você mandar um abraço pra Regina do RH, que é o apelido que o Iratã colocou na Dani. Que é a Regina do RH, olha aí. O Iratã coloca apelido aqui em todo mundo, viu? Todo mundo é apelidado. Tem a criança da limpeza, a Regina da RH e assim vai por diante. Ô, Bebela, beijão pra vocês. Só pra justificar, gente, eu falei que eu brinquei de sequestrar, não é que eu passei trote no Magson, não. É porque eu dei uma voltinha com ela mesmo. Ele não tava nem... Mas foi quase, viu, gente? A Nazaré tá diferente. Nossa, que horror. Nazaré. Nazaré Tedesco agora. Quem diria, né? A Nazaré de 15 anos. A novela deve ter uns 15 anos já, não tem? Não, muito Sabe, mais. Destino? Minha filha tem Que é 17, 2004 nem ela, né? existe. Ó, naquela época, Nazaré era odiadíssima. Hoje ela é aclamadíssima na internet, né? Impressionante mesmo, né? Como conseguiu se descancelar sem fazer nada, né? Virou um mito da internet aí, Um a mito. Nazaré. Kleber, uma Ai, ai. última imitação que você queira fazer assim de TV, que eu acho que as melhores são as de TV. Fica à As de vontade TV, pra você né? fazer o que você quiser. Eu Só pe- me fala antes que vai que eu consigo uma trilha, não sei. Fala o nome da pessoa. O Tiririca, por exemplo, né? Bestado, que eu quero falar para vocês que agora eu sou um homem sério, eu estou lá em Brasília trabalhando, porque as pessoas me perguntam o que faz um deputado federal. Eu não sei, mas eu quero, me ajuda que eu te conto, vote em mim que eu te conto. Tiririca, pior que tá, não fica? Pior que tá, não fica, bestado. Um abraço para todos que estão ouvindo. Ô, os meninos lindos! Eu uso uns bordão muito antigo do Tiririca, Mas acho que ele nem Tiririca fala foi muito muito bom isso também. mais. Os meninos lindos! Mas Ai, é um personagem que ficou pra história, né? E Esse foi o que ficou, ajudou né? a se eleger, inclusive. Exatamente. E a espontaneidade dele, né? É muito, muito legal. Eu lembro, recentemente ele foi no Silvio Santos, né? E recentemente já tem um bom tempo também. Que quando a Adriane Galisteu abraçou lá o Faustão e derrubou ele, né? Aí o Tiririca chegou pro Silvio Santos e falou: Ô, Silvio, deixa eu fazer igual a Adriane Galisteu fez com o Faustão. Deixa eu fazer com o senhor, Silvio, para dar audiência.
Ai, eu gosto do deixou. Tiririca. Sai pra lá, olha, não faz isso não. Se fosse Adriano Galisteu pedindo isso, eu acho que ele deixava. Olha, mas muito obrigada, Kleber, mais uma vez, de você ter saído do seu bunker, ter vindo aqui pro MandoCast. Eu que agradeço, viu? Foi né? muito bom esse bate-papo com vocês aqui, né? Conhecer também, eu estava doido para conhecer as instalações aqui do Terra do Mandu, né? Não, e só acrescentar aqui, seu bunker é protegido, fica debaixo quase da sede do Corpo de Bombeiros. Aí, Exatamente. Não, tô brincando isso porque ela tá cheia de militares em volta. Só pra dar uma referência onde é o bunker. Onde é o bunker, Nossa, exatamente. entregou a casa dele. Não, lá não é. É em outro lado da cidade que ele mora lá. É o bunker de gravações. De gravações. Não, Ele tem Bradesco estúdio já em ia vir casa. aqui já. Bom dia. Mas muito obrigada, porque para você ter a gente como sua referência, assim, para nós é uma honra também, né? Um carinho muito grande. Então eu agradeço aí por tudo isso e a recíproca é verdadeira. Oh, muito obrigado, viu? Eu quero dar uma sugestão aí, o dia que vocês trouxerem o Samuel de novo aí, numa próxima oportunidade. Aí, eu quero fazer um duelo de imitações com ele aqui, porque a gente faz umas brincadeiras junto, né? Eu e o Samuel, música do Bruno e Marrone, por exemplo, choram as rosas. Mas é um que acaba com a minha voz também, mas é bom fazer. Detona a garganta E aí depois. eles fazendo lá, acompanhando no violão e tal. E aí a gente faz, de repente faz um Um barulho. faz o Bruno, outro faz o Podemos Marrone. combinar. Combina aí Podemos combinar. Tá desafiado repeteco pelo aí. Kleber, hein, Samuel? Nossa, outro amor de pessoa, né? É uma pessoa Mas muito obrigada legal. aí vocês. Obrigada a sua esposa, né, Eliane, que trouxe você aqui. Que pelo uma coisa que você falou que eu não sabia que ela foi sua sonoplasta. É, Na trabalhou rádio. comigo na Rádio Clube Olha, durante um gente. mês. Aí teve... Eles vão completar Né? bodas de cristal. Eu não esse paguei, ano. não paguei o salário, dela. até coisa, hoje, olha pra você ver. Ai, ai, ai. Ah, vai cobrar Ai, agora ai. depois do programa, hein? Retroativo. Mas muito obrigada, viu? Obrigada a você que participou aí juntinho com a gente durante o nosso chat aqui ao vivo e a você que acompanha, que passou a seguir agora a gente também pelos principais tocadores no MandoCast. Isso mesmo. E obrigado ao Henrique. Gente, lembrando mais uma vez que a promoção de mechas continua até o dia 31 de março. Então, quem quiser, vai ficar aqui o contato dele. Aproveita para agendar o seu horário. Tá aqui embaixo, né? Aí eu vou voltando pra tela, louca. Você sabe que esse negócio para cego é complicado, né? Ligue para o telefone que está no seu vídeo. Ou tá aí... É um trabalho na base da confiança, né? É. Na base da confiança. Mas ligue aí a gente, seu horário, mande um zap que o Henrique vai te atender com todo carinho. Muito obrigada, Henrique, mais uma vez. Obrigada, Kleber. Obrigada, William. abraço. Desculpa que você tava com Ó, dor e eu Imagina, meu falando da amorzinho. risada do Manplay. Eu até né? esqueci da dor com essa companhia ótima de vocês. E Foi só, lá. antes de encerrar também, você tem que imitar a risada do Iratã. Eita. A risada do Iratã? Só Pra encerrar o programa tem que ser com a risada. Acho que assim, é só a risada que ele Pode imita. entender um pouquinho que é assim mesmo. Ai, ai. Sei. Ó, deixa eu só falar pro pessoal onde que o pessoal me ouve aí nas Deixa ondas aí do seus rádio, né? contatos, Então, de segunda a sexta eu tô das 8 às 10 na Super Rádio 90, né? E às 4 da tarde na Max FM, aqui na região, né? A Max pega local aqui em Pouso Alegre, né? E estamos por lá também. Às 4 eu faço lá às 10 Max. E às 6 da tarde o Galera Máxima, né? De segunda a sexta-feira, lá com o Papi, que é um locutor que não gosta de falar o nome verdadeiro dele. Aí usa E o nome Marcos artístico. Vinícius, que a gente faz uma algazarra no Inclusive, fim de tarde lá da Ele galera. falou no chat, eu não sei se eu cheguei a comentar, porque tem bastante comentário aqui, que ele falou que ele fica muito feliz de trabalhar com você, viu? Ele Ah, é seu fã e tem a legal. honra de trabalhar com você. O Marcão é um cara assim, novo ainda, e que tá assim, um sangue novo no rádio, vamos dizer assim, né? Uma nova, ele pertence a uma nova geração aí do rádio que tá vindo com tudo aí e tá dominando. Eu aprendo muito com ele, essa nova linguagem do rádio, essa coisa mais direta, né? Mais e essas inovações aí, né? A gente sempre conversa muito e tá sendo muito legal, a honra toda minha aí de trabalhar com ele lá também, né? Tá sendo muito bom. Quem quiser também te seguir na rede social, você usa mais o Face, né? Mais o Face, Kleber Salles Nogueira, mas em breve a gente vai estar no Instagram também,
Faz uns 300 anos que eu tô precisando ter um Instagram, mas o meu Instagram estragou. Eu preciso consertar ele. Ai, não tá perdendo nada, viu? Aí, ó. Você não é de Instagram? Ai, ultimamente não. Ele não é, ele só posta um tanto de story todo dia. Ah, É porque eu sou fofoqueiro, eu gosto. Ok. Então tá bom. Vamos embora. Aí, ó, um beijo bem gostoso pra você. Vamos ficando por aqui. Na semana que vem tem mais entrevistas. Na semana que vem a gente vai. Já podemos adiantar o assunto? Podemos. Então, falar sobre previdência, mas não é um tema chato, não. Vai ter uma advogada previdenciarista tirando todas as suas dúvidas. Ela já é bem conhecida do pessoal que acompanha a Terra do Mandu, porque quando o pessoal tem dúvida, a gente fala com ela e lá vem um artigo bacana esclarecendo. Né? É o ícone porque ela fala a linguagem do pessoal, né? Posso falar o jeito que ela fala? Quero ver ela você fala imitar a linguagem ela. da roça. Quero ver você imitar ela. Não, tô brincando. Achei que você ia fazer isso. Não. Aí ela ia ficar brava. Ela me mata. Ela me processa. É a doutora Vera Marcotti que vai participar com a gente. Um beijo. Tava falando com ela aqui antes do podcast, já confirmando, então por isso que eu já tô adiantando aí pra vocês. Semana que vem, então, próxima quinta-feira, 8 horas da noite. Muito assunto pra você tirar sua dúvida aí sobre previdência. E ela fala pro trabalhador do setor rural, pessoal aí das empresas privadas, né, na região urbana. E também sobre as novidades que a gente tem que ficar antenado pra não ficar por fora aí da previdência. Eu falo que eu não tenho tanta esperança de me aposentar tão cedo, né? Mas é bom aproveitar. Eu quero tirar todas as minhas dúvidas. Mas é bom aproveitar porque geralmente quando ela participa do Mando News, por exemplo, é um espaço um pouco mais curto, né? Porque o jornal tem uma duração menor. E no podcast vai dar pra tirar aí muita a gente dúvida. vai poder esclarecer. Já prepara Legal. o caderninho que eu quero cansar a doutora Vera. Brincadeira, doutora Quem quiser Vera. já mandar uma mensagem pra gente no Manda o Zap com perguntas, como esse é um tema, né, mais diferente do que a gente já trouxe aqui ainda nos outros programas, pode já participar com a gente, mandar, viu? Manda a partir de amanhã no 35 30 25 0138 que a gente deixa a sua perguntinha anotada aí pra pauta da semana que vem. É isso, vambora? Beijo, boa noite. Até lá. Se cuida.